Aí vamos lá, o segundo grupo regressou em 458 com Esdras. O terceiro grupo retornou em 445 com Neemias. Neemias era um israelita que veio da cidade de Suzã, onde moravam Mordecai e Esther. Neemias trabalhou no palácio do rei, de modo que pode ter sido amigo de Mordecai e da rainha Esther, mas a Bíblia não diz que ele trabalhou com Assuero, que era o marido de Esther. Trabalhou para o rei seguinte, Artaxerxes. Foi 13 anos depois de Artaxerxes ter dado a ela o dinheiro para arrumar o templo. Está aí o período. A obra procura mostrar a reconstrução da comunidade judaica, reunida em Jerusalém e centrada no culto e na lei. Sob o domínio persa, foi concedido aos judeus uma oportunidade para recuperar e preservar a sua identidade como povo, porque eles estavam cativos, eles perderam a identidade dele, misturou-se muito com outras nações, com outros povos, e agora Deus está trazendo. Deus sempre esteve no controle do seu povo, sempre esteve no domínio, sempre fazendo, guardando, protegendo. Aqui Deus está trazendo o povo de volta, porque ele tinha uma tradição religiosa e ele precisava resgatar isso. Aí vem aqui, no contexto pós-exílio, o templo passa a ser o centro da vida da comunidade, como lugar de culto e da transmissão da lei, que fornece a estrutura social da comunidade. O livro é o último relato sobre Israel antes dos anos do silêncio do período intertestamentário. Amém? Então, quando você olha aqui para a sua apostila, você vai ver aquele cenário religioso. Número 3.4. Na sua maioria, judeus piedosos foram os que voltaram para Israel, cerca de 50 mil homens, fora mulheres e crianças. O decreto de Ciro e Dário surgiram por causa de sua fé religiosa. Aí você vai ver aqui, o zoroastrismo, duas hierarquias do bem e do mal, havia influenciado nas ideias da época, e assim o povo volta para aplacar os deuses locais e promover a paz no império. Esse foi um período de muitos pensamentos religiosos e filosóficos no mundo, através dos pensadores da época. Aí você vai encontrar aí Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Confúcio, homens que viveram e influenciaram nessa época. Todo esse aparato religioso e filosófico mostra a importância da obra de Esdras para preservar a religião verdadeira. Então eles estavam envolvidos, diferentemente de antes do exílio, eles estavam envolvidos com homens hiperinteligentes, homens influenciadores, homens que através das suas filosofias, das suas ideologias, eles estavam mudando a cabeça do povo. E Deus então usa Esdras, usa Zorobabel, usa o rei Ciro para tirar o povo dele de lá, para trazer o povo dele para Jerusalém e para restaurar esse povo, para restaurar a adoração, para restaurar o templo. Deus queria novamente, Deus fez com que o povo se voltasse para ele, e para isso ele usa o homem conhecedor da lei, conhecedor da palavra, conhecedor, porque ele era escriba, ele copiava, então ele estudou. E tanto é que você lendo o livro de Esdras, você vai ver que ele estava ensinando o povo a lei. Então Deus usa esses homens, usa Neemias para poder ir para lá, reconstruir esses muros, reconstruir as portas de Jerusalém. E aí o povo então, através desses homens, a identidade desse povo é resgatada. A identidade desse povo, como povo de Deus, como nação de Deus, como nação santa, como povo escolhido, como povo que adorava o único Deus, ela é resgatada, porque eles estavam misturados com pessoas que adoravam muitos outros deuses. E Deus então permitiu que isso acontecesse, e o povo foi, e agora Deus está trazendo o povo de volta. Livro de Esdras e Neemias
ele vai falar sobre esse contexto político, esse contexto religioso. E aí nós vamos ver aqui na página, na sua apostila, nós colocamos aqui, nós vamos entrar em Esther, mas o objetivo do livro é registrar a volta do povo para a reconstrução do templo e do muro, como nós acabamos de falar. Aí vamos voltar aqui para o quadro, vamos voltar aqui para o telão. Esther, você vai estranhar um pouquinho, porque Esther, ela vem depois de Neemias, mas os acontecimentos foram antes. Então, cronologicamente, não está no lugar correto aos nossos olhos. Mas vamos aqui, autor desconhecido. O Talmud, que nós lembramos o que é Talmud mesmo, eu esqueci o Talmud, rapaz. O livro sagrado dos judeus, né? O livro sagrado dos judeus atribui Esther aos homens da grande sinagoga, mestres anônimos que viveram nos períodos entre os últimos profetas e os primeiros estudiosos rabinos. Patriarcas da igreja primitiva, como Clemente de Alexandria, e autoridades judaicas, como José, atribuem o livro a Mordecai, ou Mardoqueu. Algumas traduções falam Mardoqueu, outras Mordecai. Porém, Esdras, por que ele fala de Mardoqueu e de Mordecai? Porque Mardoqueu viveu dentro desse contexto. Ele viveu no palácio, ele viveu com Esther, ele criou com Esther, ele acompanhou todo o processo da escolha de Esther como rainha. Depois nós conhecemos a história. Ele acabou entregando uma conspiração. Tempo depois foi descoberto que ele tinha feito isso. Ele se tornou um homem importante dentro do palácio. Então atribui-se também a Mordecai o registro desse livro de Esther. Mas isso não é afirmado categoricamente, não se bate o martelo que é ele, porque tem muito a ver com os escritos de Esdras. Então Esdras também pode ter sido o escritor do livro de Esther. O Talmud está aqui embaixo, que é o livro sagrado dos Hebreus. Em hebraico é o livro sagrado dos Hebreus. Ok, muito bem. A data da redação do livro também é desconhecida. Ou seja, o que nós acabamos de falar, por quê? Os acontecimentos do relato sucederam pelo menos 50 anos depois do decreto de Ciro, permitindo aos judeus regressarem à sua terra, em cerca de 25 anos antes de elas fazerem a sua jornada a Jerusalém. Então essa história de Esther, ela é antes, teria que ser colocado cronologicamente antes desse livro. Mas Deus tem um propósito com isso, de colocar esse livro depois. Então vamos lá. Esther e Mordecai vivia na cidade real de Suzã. Vou subir aqui. Esther e Mordecai, Mardoqueu, viviam na cidade real de Suzã, que havia sido um importante centro político, cultural e religioso durante séculos. No tempo de Esther, Suzã era uma das capitais de um vasto império que se estendia desde a Índia até a Turquia e Etiópia. As ruínas de Suzã, só para você se contextualizar aí, se encontram onde é o Irã, perto da fronteira com o Iraque. Então nós estamos falando hoje daquelas terras lá, que passam na televisão aí, que qualquer dia você vai lá, vai conhecer lá. Dá uma estudada primeiro lá, para depois você falar amém. Vê como é que está o Irã, como é que está o Iraque. Está feia a coisa lá. Aí você fala amém, né? No cano, este livro vem depois de Neemias, que é como está na Bíblia. Porém, os fatos narrados aconteceram 30 anos antes desses acontecimentos. Não sei se você sabe, mas tem uma Bíblia, que ela vem os livros cronologicamente, na ordem como deve ser. Existem nas livrarias evangélicas para vender. O objetivo histórico desse livro, de Esther, foi encorajar os judeus dispersos por todo o império
através da história do contínuo interesse e presença do Senhor na história da nação de Israel. Que ele não se apresentasse, ainda que ele não se apresentasse de forma visível, e que os judeus estivessem longe do templo de Deus em Jerusalém. Nós vamos explicar isso aqui. Apesar do nome do Senhor não ser mencionado, sua divina direção faz presente em todo o livro. Houve também o objetivo religioso do livro de Esther, pois era necessário dar uma explicação autêntica da origem da festa judaica, do Purim, que quer dizer, por sorte, nos dias 14 e 15 do mês de Adar, como constante recordação do grande livramento que tiveram os judeus das mãos do malvado Amã. Por isso a festa de Purim é celebrada pelos judeus em todo o mundo até os dias de hoje, uma festa especialmente cara para os judeus. Quando você vem para a sua apostila, você vai ver aí, autoria, anônimo, atribui a Mardocai, Mordecai, ou Esdras e Neemias, devido ao conhecimento de todos os costumes persas. Esdras e Neemias, eles conheciam muito bem todo o contexto histórico, cultural, religioso desse tempo. Então eles também podem ter escrevido esse livro, tanto Mardoqueu como Esdras como Neemias. A maioria dos estudiosos inclina para Esdras, por causa da forma de escrever, por causa da forma de redigir, por causa do conceito que ele já havia estabelecido nos seus escritos. E aí vem aí, ó, cenário histórico. Os acontecimentos desse livro encaixam-se cronologicamente nos capítulos 6 e 7 de Esdras. Você vê que entre os capítulos 6 e 7, entre um capítulo, que é o 6, e o 7, aconteceu essa história de Esther. Aí vem o cenário político. Os reis Dário e Assuero tentam invadir a Grécia, mas sem sucesso, para após 50 anos, após 150 anos, Alexandre o Grande invadir a Pérsia. Isso aqui é só um império que fica em paz com eles, com aqueles que são dominados por eles. O aramaico se torna a língua oficial para o comércio e a política. Então você vê que nós estamos falando de um povo que está vivendo cativo, sem identidade, e Deus levanta esse povo, e o rei dá uma direção: quem quiser voltar para Jerusalém pode voltar, você tem liberdade para voltar. Você se apresenta, ele levanta os líderes, e os líderes vão levar esse povo para lá. E esse povo que chega lá, esse povo precisa ser reeducado, esse povo precisa ser redisciplinado, esse povo precisa ser integrado. E Deus então usa homens como Neemias e como Esther, como Neemias e como Esdras, para trazer esse povo de volta à sua cultura, à sua religião, ao seu entendimento, à sua adoração. Por isso que há todo esse contexto de estar lendo o livro, de estar ensinando, de estar colocando o povo novamente debaixo de sempre da vontade de Deus. Deus não queria esse povo misturado com Deus, com outros deuses. Deus não queria esse povo misturado com o povo pagão. Tanto é que quando você lê o livro de Neemias, você vai ver que no final do livro, Neemias fica muito chateado, porque ele encontra casamentos de misto no meio do povo. Ele arruma um problema muito sério com esses homens, manda as mulheres embora, manda as crianças embora, para poder acabar com essa mistura, para manter ali a identidade desse povo. E Esther, ela vem falar de uma história diferente. Ela não vem falar desse contexto da volta desse povo. Ela vem falar, o livro de Esther vem contar uma história à parte. Os judeus iam ser mortos, os judeus iam ser massacrados, os judeus iam ser eliminados da face da terra por causa de um decreto. A Esther, ela é levantada como rainha para poder influenciar, para não deixar esse povo morrer, para não deixar esse povo sumir.
E esse contexto do livro de Esther, aí com essa libertação do povo, com essa preservação do povo, criou-se esses 2 dias de festa de Purim. Então o livro vem enfatizar, na verdade, você lendo o livro, você não vê o nome do Senhor lá, mas o Senhor está implícito ali em todas as linhas. Então nós encerramos os livros históricos. Na verdade, se fosse colocar cronologicamente, seria Neemias. Esther está aqui, mas nós vimos que esse povo agora está em Jerusalém. Esse povo agora está reconstruindo o templo. Esse povo agora está reconstruindo a cidade. Esse povo agora está reconstruindo a sua identidade. Depois do livro de Esther, o que vem? Qual livro? Hein? Jó. Depois do livro de Esther vem Jó. Quando você for estudar sobre Jó, você vai ver que Jó, ele também está no lugar, aos nossos olhos, errado. Porque Jó, alguns estudiosos dizem que Jó foi escrito antes de Gênesis. Mas como você estiver estudando sobre isso, você vai receber explicações melhor sobre isso. E aí nós encerramos, nós pegamos esse povo em Canaã, entrando, passamos 1000 anos com eles e chegamos em Jerusalém de volta. Esse povo agora está em Jerusalém. Esse povo agora voltou novamente. Você lembra que eram 12 tribos. 12 tribos, cada uma recebeu a terra. Aí cada um, Josué mantinha o controle de todo mundo. Depois que Josué morreu, cada um fazia o que queria. Aí Deus levantava juízes e consertava, ajustava o povo, trazia o povo para perto. Terminou os juízes, Josué, juízes, Ruth, aí vem 1 Samuel. O povo pede um rei. O povo quer um rei que governe como as outras nações. Ou seja, eles rejeitaram a teocracia, eles rejeitaram o governo de Deus. Aí levanta Saul. Saul é rejeitado por Deus, e aí nós conhecemos a história e chegamos com esse povo até aqui de volta a Jerusalém, salvo, são, e agora sendo ensinado de novo, sendo ministrado de novo, colocando dentro daquilo, dentro dos propósitos de Deus. Queridos, existe a verdade, é claro e evidente que existe muita mais profundidade para nós tratarmos, mas nós não temos como tratar tão profundamente, né? A gente está passando para vocês uma noção bem básica, mas assim, uma noção que dá para você deslanchar, dá para você crescer, dá para você avaliar, estudar e melhorar muito esse ensino, melhorar muito esse aprendizado. Só o que nós passamos aqui, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês que eu esqueci de mostrar. Nós falamos sobre livros não canônicos. Eu trouxe mais uma relação aqui para você. Olha, isso mais alguns, não trouxe todos. Nós falamos dos livros apócrifos. Você lembra dos livros apócrifos? Macabeus, Eclesiastes, Tobias, nós falamos sobre eles. Então, outros livros. O Evangelho segundo Hebreus, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho dos Ebionitas, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Gamaliel, o Evangelho da Verdade. Tudo isso são livros que foram escritos, que não foram canonizados. Epístola de Clemente, Epístola de Barnabé. Olha o livro de Atos. Nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, mas tem o livro de Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João, Atos de André, Tomé, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão. Só para você ter uma noção do trabalho que teve esses 72 homens da Septuaginta. Eles tiveram que ver, entre outros, esses livros todos, ler todos esses livros, né? Avaliar todos esses livros e, debaixo de uma direção de Deus, escolher os 66 livros que escolheram para que nós tivéssemos a palavra hoje. Esses livros que nós vemos aqui, mais alguns que não estão aqui, foram livros escritos e que não serviram como regra de fé. Então é uma coisa muito séria. Nós temos hoje nas mãos uma obra valiosíssima, que nós precisamos desfrutar dela
diuturnamente. Porque o trabalho que Deus imagina, acompanha comigo, Deus usa 40 homens, que são os escritores da Bíblia, amém? Deus usa 1.600 anos para escrever isso, para inspirar os homens de várias profissões, cultura, enfim, para poder escrever, e guarda isso num lugar aleatório. Só Deus sabia onde estava isso. De repente ele começa a juntar tudo isso. Você vê que tem livros que um escritor escreveu uma parte, outro escritor escreveu uma outra parte, e Deus vai juntando todas essas peças. Só Deus podia fazer isso. Vai juntando todas essas peças, e para que o homem acredite, ele prepara homens, coloca homens o desejo de estudar, de conhecer, de saber da lei. E aí esses homens inteligentes, homens destacados, eles vão se reunindo, e agora tem que decidir isso. E aí eles decidem a juntar esses livros e colocam esses livros dentro de um só livro. Olha o que Deus faz, o que Deus fez para deixar eu e você com ensinamento de tudo que nós precisamos na vida. Toda a resposta que você precisa, toda a direção que você precisa, que nós precisamos, está aqui, a Bíblia. E aí nós vemos no seminário essas ministrações, essas porções que Deus prepara para nós. Pastor Carlinhos vai dar continuidade depois na grade que ele está ministrando. E nós precisamos sair daqui do seminário sedentos por conhecer mais, sedentos por ler mais. Porque que nós passamos daqui, ele te dá uma noção básica, boa, para você entender, para facilitar o seu entendimento, para facilitar o seu raciocínio. Mas nós não podemos parar por aqui. Nós precisamos buscar livros, buscar na internet, buscar a leitura da palavra. Quando você lê o livro, eu tive uma experiência, quando eu era pastor dos obreiros e diáconos aqui na igreja, eu tive uma experiência. Eu resolvi fazer um questionário para o grupo. Nós tínhamos 280 pessoas trabalhando conosco aqui na igreja. E eu tive a ideia de fazer um questionário para eles todo mês. Então eu pegava um livro desse, eu me lembro que comecei com Juízes. Eu li Juízes 16 vezes para tirar um questionário de 25 perguntas. E aí eu dava o questionário para eles, e nessa reunião, e deixava eles um mês com esse questionário. Na próxima reunião, que era o mês seguinte, eu voltava com outro livro, por exemplo, Êxodo. Aí eu lia Êxodo 15, 16, 18 vezes, 20 vezes, para fazer o questionário de Êxodo. Porque tinham que ser perguntas que eles não tinham muita facilidade para encontrar, e se eles fossem para a internet, eles também não encontrariam com muita facilidade. Se não, eles iam na internet, pronto, né? Então a gente mesclava a metade, mais ou menos, e colocava ali umas 3 ou 4 perguntas polêmicas, para eles poderem voltar. E era muito tremendo, muito bom, porque eles procuravam e não encontravam. E aí eles tinham que ler o livro, eles iam lendo o livro, e eu colocava a pergunta. A primeira eles iam encontrar lá no final do livro, a segunda encontrar no meio do livro, a terceira encontrar cá embaixo. Eu ia misturando, porque ele ia lendo o livro e ele encontrava uma resposta. Daqui a pouco ele se perdia, aí tinha que ler de novo. Ele não sabia onde estava. Ele ia para a internet e não achava a resposta, aí tinha que ler de novo. Entendeu? Aí eles aprenderam muito. Eu tenho testemunhos bons de pessoas que são pastores hoje. O pastor Evaldo tem saudade daqueles questionários. Esses questionários foram tão bons que nós tínhamos um irmão aqui, que ele acabou sendo preso, foi lá para Bangu, se não me falha a memória. E a esposa dele levou esses questionários para ele responder lá. E os presos queriam esse questionário. Eu tive que pedir ao pastor Marco licença para mandar esses questionários para lá. A gente imprimia uma quantidade de questionários e mandava para eles estarem lá e ler. Então era muito bacana. Então quando você lê 2, 3, 4, 5, 10 vezes, você vai descobrindo que tem muita coisa que você não viu, passou despercebido. Então quando nós fazemos um seminário como esse aqui, e você pega essa noção,
A partir dessa noção aqui, você é como ensinar uma criança a andar. Ensinou, soltou a mãozinha, pronto, agora. Não é assim que a gente faz? Então nós estamos fazendo aqui isso. Eu queria encerrar aqui, deixar aberto aí para algumas perguntas, se você tiver. Se eu não puder responder, eu chamo o pastor Cláudio aqui para responder. Eu chamo alguém aqui, mais alguém aí para responder. Nós estamos encerrando aqui.